Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Salve, salve, Alfartano! Muito boa tarde para você, meu querido. Olha só, vamos trabalhar aí justamente dentro do universo dos Correios, né? Olhando para um assunto que tem tudo a ver com ele, que é justamente a parte de correio eletrônico. Olha só o que acontece. Quando a gente fala em correio eletrônico, você tem aí, primeiro, que a própria noção de comunicação da internet, ela nasce com base na forma do serviço de entregas e correspondências de correios. Né? Como, por exemplo, a ideia de você organizar pacotes, ao contrário da telefonia. Então, quando foi criada a internet, existiam duas tecnologias já de comunicação. Já existia a estrutura do telefone, já funcionava, que trabalha em comutação de circuitos, e existia a comutação de pacotes, que é o serviço de correios. Então eles analisaram e falaram, pô, para a internet é mais barato, é mais viável utilizar uma forma de comunicação similar à dos correios, que é pegar os dados e transformar em pequenos pacotes que vão ser transportados aí pelo meio de entrega. Assim eu não tenho uma garantia, né, um preciso de um meio dedicado. Essa estrutura que eu falo assim, vou limitar. Pô, se você fazer uma ligação, cada ligação é um fio por telefonia. Vou ligar para alguém que está lá nos Estados Unidos. Eu preciso de um fio que liga direto do meu telefone até os Estados Unidos. Agora, se 1000 pessoas estiverem fazendo uma ligação telefônica ao mesmo tempo, precisam de 1000 fios até os Estados Unidos ao mesmo tempo disponíveis. E conforme vai aumentando a demanda, eu vou ter que ter mais fios. E isso é financeiramente mais caro. E aí eles falam, não, vamos usar os Correios. Porque os Correios, o meio é o mesmo. Tem mais pacotes para transmitir. Beleza, mas são pacotes. Eu vou enviando pacotes, eu aumento o meio que transporta eles. Mas a estrada é a mesma, eu mando mais caminhões. Mas eu tenho que enviar mais navios. A estrada é a mesma. Então essa ideia de pacotes veio justamente baseado na forma de comunicação do serviço de entregas dos Correios. E o correio eletrônico, ele nasce antes disso. Sim, o serviço de comunicação eletrônica, ele veio antes da própria internet. Isso é uma questão, salvo engano, que caiu inclusive na prova dos Correios. O correio eletrônico veio antes da internet. Porque quando eu falo correio eletrônico, eu estou falando também do telégrafo, que é uma forma eletrônica de comunicação. E por que eu tenho que mencionar ele? Porque vários dos conceitos da comunicação que era feita antes da própria internet foram mantidos quando colocaram a forma de transmitir mensagens dentro da internet. Então aqueles conceitos que a gente vai ver aqui são conceitos pré-internet, mas que foram aplicados também à forma de transportar mensagens eletrônicas por dentro da internet, que acabam recebendo o nome dentro da internet de e-mail, de mensagem que está ali no meio do serviço de internet. Então esse cara a gente já está contextualizando a própria estrutura, o e-mail dentro da internet, mas o correio eletrônico como forma eletrônica de transmitir dados já existia por meio do telégrafo. Tinha disso, é? Pois é. E o ponto-alvo aqui do nosso interesse é justamente quando a gente fala dos campos de e-mail. Professor, como assim campos de e-mail? Quando você vai enviar uma mensagem de e-mail, existem alguns campos com finalidades próprias. E a maioria das pessoas não sabe. Por falta de uso ou por usar de maneira muito básica o serviço. E isso tem aparecido aos montes nas provas. E é o tipo de questão que não pode ser errada. Você não pode errar uma questão como essa. Ela é dita uma questão trivial, porque é uma questão muito básica. Então, vamos lá. Não dá para errar, né? Como que a gente faz para garantir? Primeiro, olhando aí quais são os campos. Você tem lá o campo para, você tem o campo CC e você tem o campo CCO, que em inglês vem da sigla BCC. E sim, pode cair em prova só sigla em inglês ainda para esse cara. Ô louco. Qual que é o ponto? CC em inglês também é CC. E aí vem a maldade. O que significa a sigla CC? Você tem dois tipos de questões. Aquela que vai ser real ao pé da letra e aquela que vai tomar os conceitos de forma errônea. Tá? Então, isso é um ponto que a gente deve observar. O CC
vem de cópia carbono. Então a sigla CC significa cópia carbono. E isso é originário lá da forma de comunicação telégrafo. Quando a gente pegava as formas de tradução, que logo vem na sequência do telégrafo, né? Você pegava o telex, que era uma forma de fax, né, embutida ali dentro, você tinha rolos de papel com várias camadas intercaladas com carbono. Então você tinha lá uma folha, não lembro agora a sequência das cores, né? Eu tive, quando era criança eu mexi com isso daí. Por quê? Porque era um papel que já não tinha mais uso e vinha de doação para a escola, e aí tinha lá aquelas bobinas lá com uma camada com bordinhas, posso estar errando a ordem, se não me engano, azuis, que era o papel mais bonitinho, né, porque era o mais externo. Aí uma camada de papel carbono, uma camadinha de papel vermelho com bordinhas vermelhas, papel carbono, mais uma camada com papel com bordinhas amarelas. Aí podiam ter outras. Então tinha aí justamente várias camadas. Onde trazia-se essa noção de, uma cópia é pro destino, as outras são as cópias feitas com papel carbono. Por isso que traz essa origem. Então, quando você pega o CCO, cuidado, ele vem de cópia carbono oculta. É só olhar a sigla em inglês, tá? Para cópia carbono oculta, que é Blind Carbon Copy. Se eu fosse pegar e traduzir literalmente cópia carbono oculta, seria with carbon hide, ou blind carbon hide, teria um W ali no meio, né? No mínimo do if ou do próprio hide. E não temos, nem com cópia. Então entenda que nós aportuguesamos a coisa. E é aceitável, porque faz sentido. Mas são provas e provas. Se a questão for coesa, correta, o que cada vez menos aparece, tá? Os concursos cada vez menos você responde o que é certo. Você responde o que a banca espera como resposta. Você vai marcar lá, cópia carbono oculta, se ela disser que é isso. Agora, se não tiver essa opção, mas tiver lá escrito com cópia oculta, tu vai marcar com cópia oculta. Por quê? Porque a ideia do campo CC, tal qual no campo CCO, é copiar outros destinos. Agora a palavra copiar é com outra ênfase, é uma ênfase que vem do radioamador. É a ideia de, estou transmitindo uma mensagem, eu quero ver se você recebeu ela como uma cópia, se você está ciente. Aquela ideia, fala no rádio, fala, copiou? Copiei. Ou seja, entendi, recebi a mensagem que você me passou. Ou seja, muita coisa aí que é importante. Por quê? Fala-se aí na internet que a geração Z é aquela geração que olha pra coisa e só quer saber da coisa assim, como é que é? É assim, beleza, acabou. Tá, mas por que é assim? A parte mais importante é essa. É a teoria da cerca. Né? Como assim teoria da cerca? Tem uma cerca ali na tua propriedade que você acabou de comprar. Você comprou uma propriedade, aí você chegou lá, olhou, tinha uma cerca que pra você não faz o menor sentido. Você fala, por que tem uma cerca ali? Não tem nenhum bicho aqui nem lá, por que tem uma cerca ali? Aí você fala, tira aquela cerca. No dia seguinte você fala, cadê o resto de toda a plantação que tinha aqui? Pois é, a cerca existia por algum motivo. Antes de tirá-la, busque saber o porquê. Tá? Isso é extremamente importante. Isso é uma coisa que a geração Y passou muito, que é o processo de pré-tecnologia e tecnologia, onde a gente sabe de onde veio, para onde veio, por que veio. É uma geração única nesse processo, porque não só usa, não só aceita a tecnologia, mas ela sabe a base. E isso é importante, porque ajuda você a entender, compreender e responder com mais facilidade as coisas. E essa é uma situação. Então, CC, cópia carbono, e CCO, você está copiando, você está colocando usuários cientes. E aí, detalhe, o campo para é onde você vai preencher com o real destino de uma mensagem. É onde você vai falar assim, eu estou enviando para você e espero que você me responda, que você me diga algo a respeito desse assunto. Aquele que eu colocar no CC ou mesmo no CCO é uma pessoa que eu quero que esteja ciente da conversa que eu estou tendo com você. Então eu coloquei ele lá para copiar ele, para que ele saiba que eu estou conversando com você. Às vezes, eu quero que você também saiba que ele está envolvido na conversa, só para que você saiba.
Mas se ele quiser participar da conversa, ele pode participar? Pode. É aí que está a magia da coisa. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender esses campos. E depois você vai ver que ela tem formas e formas de ser cobrada. A primeira é direta, do jeito que a gente está vendo. A segunda é indireta. Então o campo para. Se eu, por exemplo, colocar aqui alguns destinos. Então eu vou colocar lá destino 1, destino 2. É aí que a gente coloca a vírgula para separar os destinos. E colocar um destino 3 e um destino 4 para essas mensagens de e-mail. Adicionando aqui um destino 5 e um destino 6 e um destino 7 no campo CCO, nós estamos colocando aqui 7 destinos da mensagem. Perfeito? Mas é importante lembrar que toda mensagem obrigatoriamente terá um outro campo que às vezes passa batido. Tá? E as pessoas esquecem e erram questão por conta disso. O nosso querido remetente. Então, não esqueça do remetente. Tá? Porque necessariamente toda mensagem de e-mail terá um remetente. Pode não ser necessariamente o cara que está de fato enviando. Tem que ter a informação. Tem que ter lá um endereço de e-mail como remetente. É necessário ter o endereço? Sim. Só que esse endereço pode sequer existir. Como assim? Sabe aqueles e-mails que você recebe e que vem escrito assim, no reply? @gmail.com, algo do gênero, né? Normalmente é o domínio da empresa, né? Mas você já viu, já recebeu algum e-mail desse gênero? Ou não responda? Na maioria das vezes esse e-mail não existe. Tá? Hoje em dia um pouco tá sendo mais necessário, mas até então não era necessário existir. Mas como assim um e-mail que não existe? Justamente porque se você respondesse, você ia encontrar uma mensagem de erro dizendo, olha, não encontrei o endereço que você está querendo enviar. Mas, professor, ele me mandou um e-mail. Não, alguém enviou um e-mail para você e no campo do remetente era necessário ter um e-mail. E ele colocou um e-mail lá fictício, só porque precisava ter um endereço de e-mail. E é justamente com base nessa característica que vem o spoofing, que é a falsificação do remetente. Isso era possível fazendo o envio usando a porta 25. Hoje não é mais, porque a porta 25 ela foi bloqueada. Ela só vai encontrar pelo termo gerência da porta 25. No Brasil ela foi bloqueada. Então quando você mandar alguma coisa para a porta 25 do SMTP, isso não vai ser aceito pelo servidor de e-mail, porque ela foi fechada. O servidor de e-mail agora fala, bateu aqui, esquece, ignora. Faz de conta que não tem ninguém. É basicamente isso que acontece. Isso é a gerência da porta 25. Por quê? As outras portas, 465 e 587, elas são portas que exigem a autenticação de usuário. Então você precisa logar no serviço. Você precisa fazer o login. E aí, implicitamente, o serviço, como você está logado, ele vai preencher com o e-mail que você usou para logar na conta. E com isso, reduz consideravelmente a quantidade de ataques de spoofing, que é a falsificação do remetente. Por quê? Você tem que estar logado no serviço para enviar e aí vai estar o teu endereço de e-mail ali como remetente de fato. Mas antes disso, era possível fazer isso aqui com muita facilidade. Qualquer servidor web faz. Web consegue fazer. Usando aí o método sendmail no PHP, você consegue fazer tranquilamente. Então, cuidado com essa questão aí do remetente, hein? É necessário ter. Vamos colocar aqui que você é o remetente. Então você coloca ali, eu sou o remetente da mensagem, né? Você que está enviando a mensagem para alguém. Então imagina, você enviou a mensagem para estas 7 pessoas. O destino 1, 2, 3 e 4. O que acontece? Em termos práticos, não há diferença entre o campo par e o campo CC. A dinâmica de funcionamento deles não tem diferença. A diferença é conceitual, é aquilo que eu falei. O para é para quem você está mandando de fato. O CC é quem você está tornando ciente da conversa, quem você está copiando na conversa. Mas se você quiser, e aí uma pergunta bem maldosa de prova, por quê? É obrigatório ter destino no campo para? Por que é maldosa? Questões que envolvem coisas que você faz na prática muito automaticamente. Professor, eu vou enviar aqui na prática, o cara vai lá e manda a mensagem e nem percebe. Então aquilo que você faz na prática de forma automática, se eu pergunto o passo a passo que tu desenvolve para poder chegar naquele resultado, a maioria das pessoas trava porque você não para prestar atenção no passo a passo realizado
Você tornou automático aquilo. É tipo perguntar pra você qual que é o cálculo que tu faz para atravessar a rua. Como assim? Ora, tecnicamente, você aprende lá no ensino médio que tá vindo um carro, ele tá se deslocando a uma velocidade, há uma distância entre o carro e você tem uma distância para percorrer atravessar a rua, você percorre isso em uma velocidade, você vai falar, minha velocidade para atravessar a rua será concluída antes da velocidade do carro chegar até o ponto onde estou. Você olha pro carro e fala, vou, não vou, vou, não vou, fui e morri. Não é isso que você faz, né? Pois é, o que acontece nosso cérebro faz isso automaticamente. A gente vai nessa noção. Se eu for perguntar para você, pô, professor, cálculo de velocidade é uma fórmula chata pra caramba. Eu tenho que fazer a diferença de velocidade, ver a distância. Pô, dá um trabalho do caramba, né? As ideias que as aulas de física, ela nem lembra como é que eu usava aquela fórmula. Pois é. Mas você faz isso sem fazer esse cálculo. Mentalmente você olha assim, você tem uma noção se vai dar tempo, né? Pois é. Se eu pego algo que você faz isso e pergunto passo a passo, fica difícil. E é o que as bancas fazem. Então, o campo para não é obrigatório. Não. É obrigatório que haja um destino, ao menos, numa mensagem. Não tem como enviar uma mensagem sem destino. Inclusive, o destino pode ser o teu próprio e-mail, tá? Você pode colocar teu e-mail aqui, né, implicitamente, e colocar, eu quero enviar uma mensagem para mim. Tudo bem, coloca o teu e-mail ali. Mas eu não preciso que haja e-mail no campo para. Se eu quiser, eu posso escrever uma mensagem de e-mail e colocar todos os destinos da mensagem no campo CC. Se eu quiser, eu posso colocar todos os destinos da mensagem no campo CCO. Deixar os outros vazios. Tranquilamente. Não é obrigado a ter um destino. Houve uma época em que era necessário ter pelo menos um destino no campo para. Mas faz bastante tempo, hein? Rapaz, já faz 15 anos que eu dou aula para concurso, mais até, né? E já não precisava. Já não era obrigatório. Então imagina que faz tempo, né, que era necessário colocar um destino no campo para. Hoje, então, cuidado. Agora, o campo para e o campo CC. As regrinhas. Os destinos, os endereços de e-mails que aqui estiverem, serão conhecidos por todos. Então você coloca lá, ó, todos destinos vão conhecer. Todos conhecem. Na verdade, sim, conhecer é uma palavra que não seria a mais correta, né? A palavra correta aqui seria todos veem. Todos têm acesso. Todos sabem que aquelas pessoas receberam. Ou seja, o destino 1, ao receber a mensagem, ele sabe que a mensagem entregue para ele também foi entregue para o 2. E que também foi entregue para o 3 e para o 4. O 2 também sabe que a mensagem foi entregue para o primeiro, também sabe que foi entregue para o terceiro e para o quarto. O terceiro sabe que a mensagem que ele está recebendo foi entregue para o 1, para o 2 e para o 4. E o quarto sabe que foi entregue para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. E sabe onde os e-mails foram colocados. Então, o 1 sabe que no campo para foi colocado o endereço dele e do 2. O 3 sabe que o destino 1 e 2 estão no campo para e ele e o 4 estão no campo CC. Assim como 1 sabe que o 3 e o 4 estão no campo CC. Ou seja, a forma que você colocou para enviar mensagem vai ser exatamente a forma como esses caras vão enxergar. Todos eles conhecem. Mas não é só eles. Todos envolvidos na mensagem conhecem estes destinos. Porém, estes destinos que estão no campo CCO, é muito comum a frase em prova dizendo assim, ó, ninguém conhece. Tá? Na prova é muito comum eles colocar, ninguém conhece. Mas vou colocar entre aspas. Por quê? O correto seria dizer que só o remetente conhece. Então só o remetente sabe quem está nesse campo. Porque foi você, como remetente, que colocou esses endereços ali. Ah, maldade. E aí, o destino 5. Ele sabe que a mensagem foi enviada para essa galera desse jeito. Então o 5 sabe que a mensagem entregue para 1 e o 2
é porque eles estavam no campo para, sabe que o 3 e o 4 receberam e que eles estavam no campo CC. Por quê? Todo mundo sabe quem está aqui. Todo mundo sabe quem está listado no campo para e no campo CC. Mas o destino 5 não faz ideia de que o destino 6 ou 7 receberam essa mensagem. O 1 também nem imagina que os 5, 6 e 7 receberam. O 2 também não faz ideia. O 3, muito menos. Eles não sabem que os 5, 6 e 7 receberam. Por quê? Porque você colocou esses destinos ali justamente para que eles não sejam vistos pelos outros. Só que aqui é a pergunta direta. Eu estou perguntando diretamente a ideia de usar os campos de e-mail ali, beleza, bonitinho e tal. Perfeito. Vamos colocar mais um campo aqui que aparece na pergunta direta. Assunto. Pergunta de prova. O assunto é obrigatório? Não. Eu posso enviar uma mensagem de e-mail em que o assunto esteja em branco? Pode. Olha. Só que tem que ter alguma coisa, né? Não faz sentido enviar uma mensagem toda em branco. Tipo, sem assunto, sem texto, sem mensagem, né? Sem anexo, sem nada. Isso não faz sentido. Algo tem que ter. Seja no corpo, seja no anexo ou no assunto. Mas, se eu quiser mandar o assunto em branco, eu posso mandar. Não é muito elegante, mas você pode mandar. Por quê? E também tem um problema, a maioria dos serviços de e-mail pode marcar uma mensagem sem assunto como spam. Se ela olhar o remetente e falar, pô, não tem um assunto aqui, ela pode acabar marcando como spam. Por isso é importante ter um assunto, mas não é obrigatório. Olha que maravilha. Então, assunto da mensagem, cuidado. Tá? E evitar um assunto muito extenso. Lembre-se que às vezes o cara vai estar abrindo a mensagem de e-mail no celular e aí aparece poucas palavras ali. Então seja bem objetivo, claro, na hora de descrever um assunto. Como que isso aqui é perguntado indiretamente? Bom, eles trazem essa pergunta com as opções responder e responder a todos. É aí que vem a maravilha da questão. Se eles vão colocar um cenário. Às vezes eles colocam um endereço de e-mail inteiro para ficar bem confuso, que daí fica muita informação. Às vezes eles simplificam, colocam só o nome do destino, tá? Tipo aqui eu coloquei destino 1, 2, 3, 4, colocar um nome. André, Maria, João, Pedro, Carlos. Beleza, ele coloca os nomes. Às vezes, para gerar confusão, ele coloca só nomes. E aí você vai ver que tem nome no campo assunto também. Ele coloca aqui tipo Maria, Pedro, João, Carla, Zé, Rodolfo, Pedro, Renê. Aí eles falam, ó, o Renê recebeu a mensagem? Não, o Renê tá aqui no assunto. Ele não era um destino. Mas eles colocam tudo de uma maneira na questão para que você, às pressas, resolvendo a prova ali, não perceba e caia na pegadinha. Cuidado, hein? É questão que envolve atenção. Aí ele diz assim, olha, dado esse cenário, você é o remetente, tá? Você enviou a mensagem para essas 7 pessoas. Se o destino 1 clicar em responder, ora, ele vai responder só para você. Você que mandou a mensagem, ele vai responder para você. Os outros não fazem ideia que ele está respondendo. Se o 3 fizer o mesmo, ele vai responder só para você. Se o 6, o 6 clicou em recebeu a mensagem, clicou em responder, ele vai responder ao remetente. Tá? Então, quando você fala assim, responder, você vai estar respondendo ao remetente. Ponto. Então, eu estou respondendo direto para ele. O ponto da questão é responder a todos. Primeiro, lembre-se que ao responder, você responde ao remetente, tá? Tem muita pegadinha de prova que induz você ao erro. Primeiro passo, você responde, mesmo que você fale, vou responder a todos, a tua resposta é para o remetente. Então, se qualquer um destes destinos clicar em responder a todos, em primeiro momento ele está respondendo para o remetente. Vai responder para você. Então, responde ao remetente e a todos os destinos que também receberam a mensagem receberam a mensagens
ou a todos os destinos que receberam, que eu saiba. Vou colocar um deslocamento de vírgula aqui só para forçar uma interpretação importante. Tá? Isso aqui, ó, como que seria a frase correta? E aí quem, você entende às vezes o porquê do deslocamento de vírgula. Isso aqui era muito usado em atas. Tipo, o cara escreveu uma coisa e depois ele lembrou que esqueceu de dizer outra. Responde a todos, né? Então, clica lá em responder a todos, vai responder ao remetente e a todos os destinos que eu... Deixa eu colocar essa vírgula aqui. Eu saiba, tá? Que receberam a mensagem. Olha que maravilha. Melhor a vírgula aqui. Vamos colocar ela para cá. Aí fica mais fácil de trabalhar. E daí fica assim, ó. Ao remetente a todos os destinos que eu saiba que também receberam a mensagem. Ué, como assim, professor? Pois é, essa é a magia. Quando você tem um deslocamento de vírgulas, é como se você pode ler esta mensagem sem o texto que está aqui entre essas vírgulas. Então, é que a vírgula é mais elegante. Você também poderia escrever assim, ó. A remetente a todos os destinos que eu saiba que também receberam a mensagem. Mas isso aqui é um complemento, tá, para a estrutura. Pode ser com vírgulas ou... Então, eu mandei a mensagem. Você vai lá. O 5 clicou em responder a todos. Né? O 5 vai responder ao remetente e a todos os destinos que ele sabe que receberam a mensagem. Portanto, o 5, quando clica em responder a todos, vai responder essa mensagem para o 6? Ou o 6 recebe a resposta do 5? Não. Por quê? Porque o 5 não faz ideia do que o 6 recebeu a mensagem. Então não há como o destino 5 responder para o 6. Ele não faz ideia que o 6 recebeu. Agora, quando o 5 clicou em responder a todos, ele vai responder para o 1? Vai enviar para o 2 a mensagem? Essa resposta vai chegar no 2? Vai. Essa resposta vai chegar no 3? Vai chegar no 4? Vai. E no remetente. Só que aí tem um detalhe. Até esse momento, os destinos 1, 2, 3 e 4 não faziam ideia que o 5 tinha recebido aquela mensagem. Naquele momento. E quando o 5 clicou em responder a todos, eles vão receber uma resposta e vão falar, opa, o 5 estava na mensagem. Porque aí o 5 vai estar se delatando. Ele vai chegar e dizendo assim, olha, eu também recebi essa mensagem e para estes vai aparecer que o 5 que está respondendo estava na cópia oculta da mensagem original. Aparece. Tá? Quando você clica em responder a todos, aparece esses dados. Estou respondendo esse contexto, essa mensagem, que foi enviada no dia tal, por fulano de tal, com destinos a esse cara, com cópia para esse cara, e estava como cópia oculta para mim. Então, quando eu respondo para você, você vai estar vendo que, todo mundo, né, que eu conheço, vai estar vendo que eu tinha recebido como cópia oculta. Porém, o 6 e o 7 não vão ver a minha resposta. Se eu for o 5, né, respondendo ali. Ele não vê a resposta. Não. Coisa linda, né? Mas o 5 se delatou. E é a forma indireta de perguntar isso, usando os campos responder e responder a todos. Cuidado, porque eles também perguntam sobre o uso do encaminhar. Normalmente, quando a pergunta vem sobre o campo, sobre a opção encaminhar, ela vai tratar sobre o anexo. Só que entenda, quando você encaminha estes dados de cabeçalho, que isso aqui são dados de cabeçalho de uma mensagem, tá? Isso aqui são campos, só que são campos do cabeçalho da mensagem de e-mail. Cabeçalho. Então, quando você encaminha, estes dados vão ir adiante. No caso, o assunto é usado mesmo, tá? Mas os dados, ó, recebi uma mensagem de você. Imagina que eu sou o 5 aqui e estou recebendo uma mensagem tua também. Se eu clicar em encaminhar isso aqui, eu posso estar encaminhando para você mesmo, tá? Ou qualquer outro e-mail. Vamos colocar aqui um destino 10. Peguei lá uma outra pessoa, vou encaminhar para ela.
ela vai saber que a mensagem que eu estou encaminhando para ela foi enviada por você para esses dois caras, com cópia para esses dois caras e com cópia oculta para mim, que eu que estou encaminhando. E todo o corpo que você colocou na mensagem vai estar lá e os anexos também. Só que enquanto eu estiver fazendo uma mensagem ali, redigindo antes de clicar no botão enviar, eu posso colocar outros anexos, eu posso tirar os anexos que vão estar ali automaticamente. Então tem essa dinâmica. E isso eles cobram sobre o uso da opção encaminhar. Por quê? São coisas que você faz automaticamente. E não para prestar atenção nesses detalhes. Se o assunto era o mesmo, se tinha alguma coisa diferente. Tá? Tem. A maioria dos serviços de e-mail coloca um FW quando você está encaminhando e um RW quando você está respondendo. Tem isso. Ai, sacanagem. Cuidado com esses campos. Faz aquele seu print maroto aí. Show de bola. E lembra, tá, que estamos aí com vocês. Quem não segue, segue lá. @JPUrso. Valeu, meus queridos. Aquele abraço e até a próxima, hein? E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.